quase me esqueci que teu amor vela por mim, teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que delícia, Wagner. Muito obrigado. Bom, pessoal, tá aí, já está aí na tela aí, né, o nosso estudador, o Consolador. E agora com o Rodrigo, viu, Rodrigo? Te convidamos aí, viu? Ok. Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Qual o seu nome? Soares. Ô, Soares, muito obrigado, viu? Porque o Cadinho que faz o convite, que a gente tem mais contato, né? Mas é um prazer também estar com você, inclusive. Quero pedir que você me ajude, caso tenha alguma mensagem, alguma coisa, você me dá um toque. Pode ficar tranquilo que eu te auxilio aí. Isso, porque eu vou mudar para a tela de apresentação, aí a gente não vê as mensagens, sabe? Certo. Então, ok. Tá perfeito aí a visualização do slide? Tá ok? Tá tranquilo. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Gente, boa noite, então, a todos. É com grande alegria que a gente vem aqui utilizar esse espaço para a gente falar da nossa doutrina maravilhosa. E conversando com o Cadinho hoje sobre o trabalho que a gente iria fazer, aí eu me lembrei que a gente tem esse trabalho da obra O Consolador, essa obra maravilhosa que a gente muitas das vezes tem esse tesouro, né? Este e outras tantas obras importantes na nossa biblioteca, e a gente às vezes tem dúvidas acerca da nossa doutrina, das coisas que cercam, né? Os assuntos que sempre a gente tem a oportunidade de estar debatendo, aí se esquece de alguns detalhes, e a resposta está tão fácil, né, e acessível. Então, a ideia da gente fazer um trabalho acerca da obra O Consolador é em cima disso, da gente lembrar da importância, no caso de hoje, né, dessa magnífica obra ditada por Emmanuel, né, na psicografia de Chico Xavier. Então, nesse espaço, a gente vai conversar acerca dessa obra. Vamos lá. Na nossa codificação, dentro da doutrina espírita, a gente tendo alguma dúvida, a gente querendo estudar algumas situações dentro dela, a gente tem alguns autores que a gente pode pesquisar. Primeiramente, Kardec, que é quem codificou, né? Quem deixou para nós os postulados da doutrina e que realmente a gente deve sempre procurar nos pautar. E tem o lado evangélico, tem aqueles que são ápices, né, dentro da doutrina, que a gente também pode se recorrer além do próprio Allan Kardec. Dentre eles, tem um que particularmente, eu adoro recorrer, até pelo tipo de palavra direta que ele usa, não tem rodeios, né? Ele é duro, porém ele traz a verdade cristalina acerca dos ensinamentos evangélicos e da nossa doutrina maravilhosa. Então, a gente até deixou aqui no ar como sendo esse item 2, mas conforme a gente já apresentou também, a gente pode citar Emmanuel, né? Temos outros também nos quais a gente pode se basear, mas Emmanuel é Emmanuel, né, gente? Como a gente costuma, às vezes, dizer, quando a gente costuma conversar dentro do nosso círculo. Tá aí o Emmanuel, uma das representações dele, tá aí para a gente poder fixar, né, essa figura aí proeminente. Aí, a gente vai contar um pouquinho da história de como foi criado essa obra, O Consolador. Que tudo para Chico tem uma história, né? Sempre a gente tem que narrar uma historinha. E é muito interessante a questão do Consolador também, para a gente ficar sabendo, que a gente acha que foi confeccionado como mais outro dos 411 livros, né? Além desse, que foram 412 obras que Chico psicografou. Então essa foi mais uma. Não, vamos contar a história de como surgiu a obra O Consolador, e é bom que isso aí a gente leva conosco para o discorrer dos tempos. No futuro, quando a gente for consultar essa obra, a gente vai lembrar da história. Em 31 de 10 de 1939, ou seja, Chico já estava no seu trabalho, né?
medianímico, já tinha 29 anos de idade, irmãos do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, lá de Pedro Leopoldo, receberam uma orientação espiritual. Veio, em uma das reuniões, uma orientação específica. Nessa orientação, o irmão do plano maior, ele lembrou aos componentes da mesa, os encarnados, né, que poderiam ser realizadas perguntas que o benfeitor Emmanuel ele iria responder uma a uma. E, dentre essas perguntas e respostas, poderiam se organizar esse compêndio todo para se formular um livro. Logicamente, o livro teria assunto doutrinário, dentro de aspectos que tratam a nossa doutrina espírita, dentro do tríplice aspecto sempre. Então, as perguntas deveriam ter esse teor para que se formasse, né, esse livro espírita que hoje temos acesso a essa maravilhosa obra. Os componentes do grupo e outros espíritas, a partir daí, eles foram pensando em questionamentos de fórum íntimo, de dúvidas que geralmente a gente nos acerca, né? Quem dentro da doutrina, às vezes, não tem dúvida acerca de determinado assunto, né? Se não for dentro da doutrina, dentro do Evangelho, questões abordadas pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, que às vezes também a gente não domina muito, e de situações novas. Essas situações novas sempre aconteceram e sempre vão acontecer, né, gente? Que nós somos seres aqui em busca de aprendizado. Então, estamos sempre ao nossa frente essas situações novas nas quais a gente vai ter a oportunidade do aprendizado. Então, os componentes pegaram questionamentos e levaram, né, até o benfeitor Emmanuel. Esse processo, vejam bem, a gente acha que formulou, como o Emmanuel respondeu, aí dado uma semana e o livro está pronto, a gente já vai editar. Não é assim. Vejam bem, foi durante 4 meses esse processo perdurou, né, sempre com a resposta de bom senso do grande benfeitor Emmanuel. Então foram 4 meses de trabalho em cima desse livro, em cima das perguntas que foram formuladas e com a resposta do benfeitor. Dado esse período, em 8 de março de 1940, então iniciou-se em 31 de outubro de 39, né? Então, 8 de março de 1940, a gente teve acesso, a partir de então, a essa grandiosa obra que é o tema da gente estar conversando, né, na noite de hoje. E, para quem não conhece, né, se trata realmente de questionamentos bem pertinentes, bem interessantes, e a gente tem a oportunidade de ver as respostas de Emmanuel, respostas diretas de Emmanuel, e que geram bastante aprendizado para nós. Emmanuel, gente, não tem como a gente questionar, né? Então, tudo que está embasado em respostas dessa obra, cabe a nós ler, a gente fazer a devida assimilação e compreender a extensão das respostas, porque muitas das vezes a gente até mesmo, lendo no estudo, a gente lê, mas não compreende, né? Então, é que a gente possa absorver cada linha, né? Cada sentido do teor, da grandiosidade dos ensinamentos, que a doutrina como um todo nos passa, mas Emmanuel, né, particularmente falando, nos traz tantas revelações, tantas situações interessantes, que às vezes a gente realmente deixa escapar alguma coisa. Então, é até um lembrete essa conversa dessa noite, para que a gente possa realmente nos ater a essas questões reveladoras em que temos acesso através da nossa doutrina espírita. Então, a partir de agora, feita essa apresentação, a gente vai pensar algumas questões e vamos trazer aqui. Então, a gente vai ler as perguntas e lá a seguir a gente tem as respostas dadas por Emmanuel. E a gente vai comentando, a gente vai conversando acerca. São perguntas muito interessantes, como a gente já disse, as respostas também. Então, a gente até colocou esse adendo, porque, entrando nas questões, quem puder ou quiser dizer algo, é só me dar um toque aqui, se for via áudio, que aí a gente ouve com o maior carinho e a gente vai conversar acerca da colocação, da pergunta, se a gente puder abordar, né, também, a gente conversa acerca do tema. Então, como a gente até falou ao irmão Soares aí no início, se quiserem digitar nas mensagens, o Soares em me avisando,
não tem problema, fica à vontade também, e aí a gente conversa, ok? Ficamos combinados assim? Então vamos às questões agora propriamente falando. A gente iniciou, gente, na questão número 105. Todas são interessantes. Porém, a gente quis pegar as que sempre um amigo nosso tem a oportunidade de fazer a pergunta. Dentro do Centro Espírita surgem questionamentos nos quais a gente chega até aquela pessoa que tem maior experiência para que possa esclarecer para nós, ou que a gente vai estudar. Hoje em dia a gente tem o São Google, que a gente consegue digitar lá, e a gente, sabendo pesquisar, a gente consegue, né, encontrar. Então a gente pegou algumas que a gente julga que vai ser importante, que vai acrescentar e que vai trazer aprendizado para a gente hoje. Mas fica aqui a dica para que, tendo alguns interesses, né, posteriores, que vão realmente à obra, que toda ela é realmente de bastante preponderância para que a gente possa absorver as coisas da nossa doutrina espírita. A gente começou por essa questão 105, que nos diz o seguinte: o fato de um guia espiritual receitar para determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? Ou seja, quem de nós não foi, ou a gente tem notícia, porque eu acho que todos nós fomos, né? A gente envolvido dentro da doutrina, quem não é da doutrina espírita também, quando tem alguma doença física, a gente pode incluir aqui também quando tem algum desequilíbrio psíquico, que está passando por alguma dificuldade dentro da atual jornada. Quando a gente não teve a ideia de pegar algum receituário, de pegar alguma palavra amiga da espiritualidade acerca daquilo que estamos passando, para que a gente possa nos curar, para que a gente possa melhorar, para continuar na nossa jornada de forma mais equilibrada, de forma mais tranquila. Então, eu acho que todos nós, a gente já teve, né, momentos. E esse questionamento fica bem pertinente dentro dessa situação, porque, então, é sinal infalível, ou seja, não há casos nos quais não vamos obter a resposta, a cura. Então, como funciona isso, né? Qual situação? O que a gente pode conversar acerca disso? O que o Emmanuel nos passou acerca dessa situação? Porque é uma situação interessante. A gente muitas das vezes imagina que a espiritualidade amiga tem obrigação de cuidar de nós, e que nos problemas eles têm de realmente nos fazer ver livres, né, dos problemas, das dificuldades nas quais a gente carrega. Agora, será que é assim mesmo? Será que todas as vezes tem de haver essa cura? Será que não é necessário também que a gente observe a nossa encarnação sobre as vistas que somos espíritos eternos, e que alguma aflição pelas quais a gente esteja passando não vai ser algo salutar para a continuidade nossa como espíritos? Então, uma dificuldade momentânea que é do corpo físico, depois que a gente vai conseguir entender e vislumbrar que era uma situação necessária, era uma situação que realmente vai fazer com que a gente vá avançar, né? Porém, a gente não enxerga dessa forma, a gente quer ver o nosso problema solucionado, a nossa questão ali, né, já colocada a cabo. Vamos ver o que Emmanuel nos diz, e aí a gente comenta mais um pouquinho acerca dessa questão. Aí Emmanuel vem nos dizendo: o guia espiritual é também um irmão e um amigo que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças. Ou seja, gente, para início de conversa, mesmo que seja uma situação que a gente não vá ter o problema solucionado, o amigo espiritual no receituário, né, não vai chegar e falar: não, você não tem esperança, que a sua encarnação é isso mesmo, você vai sofrer até o final dela e tal. Nunca que o amigo espiritual vai usar esses termos, né? A gente sabe que não. Sempre ele vai trazer o consolo para nós. E sempre as soluções estão dentro de nós. Tem esse detalhe importantíssimo também, que quando queremos, a gente consegue ter determinada cura, vamos dizer assim, que a gente consegue restabelecer o nosso equilíbrio, né? E o amigo espiritual vai trabalhar conosco para que a gente possa entender isso, para que realmente a gente possa nos sentir bem, nos sentir melhor, né? Vamos continuar aqui.
Qual a resposta? Aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alvitrando essa ou aquela providência, ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento da sua saúde física. Mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação. Porque, dentro da lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Então, gente, o que é também de maravilhoso que a gente tem de pensar em cima dessa questão? Quase sempre, em todos os receituários, às vezes tem alguma recomendação mais específica. Só que quase sempre as recomendações são de forma geral, que é a água fluidificada, que é tomar-se passes irregularmente, né? Que é fazer a inscrição no caderno de radiação, que toda casa espírita tem. Então, eles passam isso como até em termos gerais. E tem pessoas que ficam chateadas, que isso aí passa para todo mundo, por que está passando para mim? Os amigos espirituais, quando falam em termos gerais e com estas determinações, com esses conselhos para nós, né, para os nossos amigos que procuram auxílio, estão nos lembrando que, primeiramente, a gente tem de nos automedicar, que a gente tem de buscar esses recursos que muitas das vezes a gente faz de forma até mecânica. Então, a gente faz sem um sentimento, sem aquela esperança verdadeira, sem a mudança de atitudes no nosso dia a dia. E se a gente não tiver essa mudança de postura, como fazer, né? Igual quando a gente passa por situações, até que a gente chega a ficar aflitos, que as pessoas, coloca o meu nome lá no caderno de radiação que eu estou precisando, que eu não estou bem, não. A gente fala, não, pode deixar que a gente vai inscrever. Que a gente inscreve realmente, a gente não pode negar um pedido, né? A gente inscreve, faz uma prece pelo irmão. Só que se ele mesmo não procurar essa auto-melhoria, como a espiritualidade tem o acesso para poder providenciar a medicação? Então, realmente fica complicado, né? Então, a gente tem de nos ater que essa questão ela é bem mais ampla e o instrutor Emmanuel ele vai direto ao assunto, realmente nos passando, né, o que fazer. Então, que a gente possa pensar acerca disso, procurar realmente essa auto-melhoria, que a gente fazendo e procurando isso no dia a dia, nos detalhes, a gente vai nos melhorando indiscutivelmente. Vamos, então, passar a próxima. Caso queiram, gente, está liberado, ok, sem problemas, podem me obstruir aqui e a gente vai conversar ou mandar mensagens. A questão 106, que é logo a seguir a essa que a gente acabou de falar, a 105 e a 106. É questionado a Emmanuel se a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável. Então, é uma pergunta direta, né? E é um tema polêmico, um tema que sempre vira debates, a gente vê fora da nossa casa espírita, né? Que abrange isso, que não é apenas dentro da casa espírita. Mas o que a gente pode dizer? É um bem, então? É muito interessante, porque quando se diz moléstia incurável, é pela ciência humana, né? Porque tem algumas que até hoje não se sabe trabalhar ainda a cura. Então, muitas das vezes, os médicos até passam um prazo de sobrevida, situações desses tipos, né? Mas quem não sabe de algum caso onde, contrapondo todos os diagnósticos da ciência, da medicina humana, a pessoa consegue, além de ter uma sobrevida, de ir além daquilo que foi prescrito, como ter a cura? Que não se sabe a explicação, mas a pessoa passa a ficar limpo 100% daquele problema e vem a desencarnar depois. Logicamente, a gente não somos imortais, né? A gente desencarna, aí depois a vida da nossa alma, na eternidade, sim, no plano espiritual, que vai se processar, mas aqui a gente desencarna sim. Mas a gente passa por determinado problema pelas quais a medicina já estava condenando a gente. Então, como a gente pode afirmar, né, ser incurável determinada moléstia? Então, já é um caso para a gente pensar em cima disso. Porque, em autorizando a eutanásia, qual chance eu vou dar a esse
espírito que talvez esteja ali lutando para a continuidade da vida. Talvez esteja lutando para ter 1, 2 dias a mais que seja, que são 24, 48 horas que representa, né, esse 1, 2 dias. Porém, imagina a gente tendo a oportunidade de ficar em reflexões, em autorreflexões, por esse período. O que a gente não vai repensar, o que a gente não vai crescer diante dessas reflexões. E as reflexões, uma vez no corpo de carne, né, são diferentes das de quando a gente já está em estado de espírito. Aqui realmente é um ambiente salutar para que a gente nos cure espiritualmente falando. E sempre quando o corpo sofre, é um reflexo do nosso espírito, da nossa alma, que sempre a gente, quase sempre, né, tirando aqueles missionários que não têm mais dívidas com a terra, mas a grossa maioria tem sim ainda, então carrega em seu perispírito ainda alguns pontos negros, algumas sujeiras, né? E o nosso corpo físico surge como uma esponja que vai filtrar esses problemas. Então, até mesmo a doença, nesse aspecto, é um bem, é algo salutar para a alma, pois está sendo chupado, né? Vamos trazer assim, esses problemas que a gente traz com o nosso espírito. Então, quem de nós pode julgar que o momento chegou ao fim e aplicar alguma medicação para que a pessoa desencarne antes? Então, é um caso para a gente pensar. A literatura espírita nos mostra isso ricamente, né? E vamos ver o que o nosso benfeitor diz a respeito de tal situação, gente. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. Então, Emmanuel já foi taxativo, né, em caso algum, então não há exceções, mesmo que há uma boa intenção ao fundo, mesmo que há, né, essa boa intenção. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, uma única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida mortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Gente, olha que profundidade, que grandiosidade de ensinamento, né? A gente tem tanta oportunidade da gente ver que a literatura espírita nos traz. A gente está até nos lembrando aqui de aquele que está em perigo de morte, que o outro vai para salvá-lo, né? Que estávamos por se afogando, igual traz se não me engano, no Evangelho, né? Que tem uma lição dessa. Pode ser que a pessoa que vai salvar, ela desencarne e a pessoa que estava se afogando sobreviva. Então, a gente não sabe o que está nos desígnios, né? Então, a gente tem de ter ação, e ação para o bem. Então, nunca cortar algo que não venha pelas mãos de Deus. Então, de forma alguma, a gente deve, né, não condenar, que a doutrina espírita não condena nada, mas a doutrina espírita aconselha, ela traz as verdades observando pelo lado espiritual. Então, isso aí dá uma grande vantagem para nós, né? Então, que a gente possa ter essa presciência. Oi, pois não? A Corine está trazendo para a gente aqui, nesse tema aí, colocando assim, em todos os casos, né? Sem exceção. Sim, não, justamente, Soares, todos os casos, né? O Emmanuel diz no início, ela, em caso algum. Então, não há exceção. Não tem alguma que a gente fala, não, aquele caso ali eu acho que já deu e tal. Porque a gente não tem o poder de ver o futuro, né? A gente não sabe que de uma hora para outra pode ter ou alguma melhoria, ou então ele pode ter uma sobrevida durante algumas horas que seja, e essas horas, igual a gente falou no início, elas são preponderantes no caso do espírito para ele continuar na experiência carnal ainda reencarnado, para ter o aprendizado. A gente vê como é importante, Corine, e todos também, né, a questão do corpo físico, da gente estar reencarnado, e muitas vezes a gente não aproveita tal situação. Tem casos de manifestações, né, de espíritos em reuniões mediúnicas, né, nas quais o espírito ele se manifesta tão somente para receber o choque anímico. O que significa o choque anímico? É só para pegar energias, para ter a sensação
de estar um pouquinho só como que era estar reencarnado. Isso faz um bem, isso revigora. Então, vejam bem a importância, né? De situações tais quais essas. Ok? Tranquilo. Ok, Soares, qualquer coisa você me chama aqui. Vamos lá. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito. Então, nós aqui, né, estamos reencarnados, estamos sempre ligados ao algo que a gente fez no passado. O que nos diz Emmanuel acerca dessa situação, né? A gente está num plano de provas e expiações. Então, de onde vem, né, o porquê dessas expiações? Vem do pretérito, né? Então, a gente já começa a responder por aí. Vamos Rodrigo. Oi. Eu acho que você vai colocar o fone de ouvido. Você está com 2 aparelhos ligados aí, não tá? Ah, tem um no quarto, sim. Isso. A minha esposa está com ele ligado. Eu vou pedir para ela diminuir, ou então ela. Só um momentinho. Tá dando eco. Tá dando eco, né? Tá. Som. Soares, como é que tá agora o áudio? Agora melhorou. Melhorou? Ah, não, ainda tá dando ainda. Tá dando um pouco de eco? Deixa. Porque você tá com dois ligados. Parecendo 2 Rodrigos aqui. Ah, não, mas são 2 Rodrigos, porque um é a apresentação e o outro sou eu em vídeo falando. Quando a gente aciona a apresentação, dá. Isso aí. Ah, tá. Porque às vezes você colocando fone de ouvido vai resolver. O problema é que eu não estou com o fone de ouvido aqui. Ah, tá. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho o volume, que eu fiz isso uma vez e melhorou. Como é que tá agora? Tá bom. Tá bom mesmo? Tá. Então tá ok. Qualquer coisa você me dá o toque aqui novamente, beleza? Ok. Vamos lá. A eutanásia, vamos continuar, gente, vamos lá. Na questão sempre 116, né, a gente viu da questão do homem físico estar sempre ligado ao seu pretérito espiritual. Aí a resposta de Emmanuel. Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Interessante que até o Cadinho fez um estudo para a gente essa semana, e o tema foi até que ele já fez também aqui no Miramês, que é deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Aí, nessa questão, eu lembrei na hora, sabe, Cadinho? Porque, realmente, a gente tem culpas, logicamente, igual a gente disse aqui, a gente vê em provas e expiações, então temos expiações a passar e estamos a todo momento testados por provas, né? E em isso acontecendo, a gente tem de lidar com elas. E isso é a situação do passado. Porém, a gente não pode deixar esse passado ser essa assombração de forma a obstruir o nosso presente e o nosso crescimento para o futuro. Né? A gente tem de ter um entendimento que sim, logicamente já fizemos, já estamos aqui, inclusive, para nos remir dessa situação, porém a gente tem que olhar adiante também. Não podemos ficar presos, né? Aí ele faz uma analogia, o Emmanuel, dessa imagem, dessa situação, como a semente do mundo, ou seja, uma semente de uma planta, né, qualquer, que para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, que depois nasce aquela planta maravilhosa, né, ela necessita antes de um temporário estacionamento no seio lodoso da terra, ou seja, a semente é plantada, é colocada no meio da terra para que possa, a partir dali, se desenvolver. E para se desenvolver, ela tem de se desfazer do seu envoltório, da casca da semente, não é isso? Para, sim, depois poder crescer, ter acesso à luz do sol e aí cumprir a sua missão. Olha que analogia maravilhosa, né? Sensacional. Essa questão
é interessante para a gente citar essa 135, porque o Espiritismo, logicamente, explica que o determinismo divino, ou seja, o que Deus criou é o bem. Ponto. Né? Então, quem criou o mal? Porque se existe apenas o bem, quem poderia ter criado o mal? Né? Muitas das vezes, até se coloca numa situação que pode-se ter alguém ou algo, né, que vá ali rivalizar com Deus, que é a figura do demônio e do anjo, né? Que tem essa guerra eterna e tal. Porém, não funciona dessa forma, né? Todos nós, sem hipótese alguma, né? Sem exceção, que era o termo que eu estava criando aqui, sem exceção, vamos para o bem. Um dia, todos nós, todos os seres aqui da Terra e todos criados pela divindade. Pois tudo que é criado por Deus é eterno, tem uma continuidade, tem uma ascendência, ou seja, a gente vai nos melhorando a cada dia, a cada oportunidade, vamos criando a nossa bagagem. Né? Então, essa aí é eterna, as leis de Deus são imutáveis, elas são duradouras, elas não se extinguirão. Quem criou esse mal, então? Quem pode ser? Aí Emmanuel vem nos dizendo que, como a gente diz aqui, das leis de Deus, que ela é única, né? Que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo na questão do ego, mais do que em Deus, o homem, nós mesmos, transformamos a nossa fragilidade em focos de ações contrárias a essa mesma lei. Então, nós mesmos criamos essa situação, essas dificuldades. E, desse modo, a gente efetua uma intervenção indébita, algo que a gente não deveria fazer na harmonia divina. Está explicado o mal por aí. Ou seja, o mal é apenas, entre aspas, vamos falar isso apenas, porque tem seres, tem espíritos que ficam séculos a fio, ainda engendrados no mal. Mas eles vão de sair e vão voltar para a linha eterna, que é a do amor, que é a do bem. Então, é um desvio, né, que se efetua. E não algum caminho que, de forma alguma, vai ter que se voltar para o colo, para o seio de Deus. Questão 143, gente. Deve-se acreditar na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parecem acompanhados de uma atuação infeliz e fatal? Veja que situação, né, que sempre, às vezes, né, a gente tem a oportunidade de ver que a doutrina espírita nos explica. Às vezes, dependendo do objeto, a gente tem um calafrio de estar pegando, né? Em contrapartida, às vezes a gente tem uma lembrança que é mais agradável. E então a gente vai ver o que o nosso grande Emmanuel tem a dizer, se tem uma influência oculta nesses objetos. Tem, inclusive, alguns que acham que existe, que é coisa de satânica e tal, mas a doutrina espírita vem nos clarear e de forma inquestionável essa situação. Os objetos mormente os de uso pessoal têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, dos seus antigos possuidores no mundo. Razão porque parecem tocados, por vezes, singulares influências ocultas. Porém, o nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches, para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o infinito, para o perfeito. Então, a gente colocou aí entre parênteses a questão da psicometria, que a psicometria é uma faculdade mediúnica, onde quem a tem, né, ao tocar em algum objeto, ele consegue ler a história do objeto toda desde o início. Quem foi o dono, quem teve a posse, né, quais eram os sentimentos, como que era o ambiente dentro do lar. Então, é uma questão para quem realmente tem essa faculdade, interessante, né? Então, realmente existe essa situação. Porém, Emmanuel está nos lembrando
que apesar de existir disso aí realmente ser algo então real, não é algo que a gente deva ficar presos, porque a gente precisa, antes de tudo, de termos a nossa libertação espiritual. A gente tem de progredir, a gente tem de aprender, estudar e praticar no dia a dia o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existem alguns fatores, algumas coisas que a doutrina nos mostra como fenômenos, né? E que é interessante a gente estudar, a gente ficar ciente. Porém, o mais importante de tudo é nós sermos cristãos na acepção da palavra. Que o espírita sabe o que significa ser cristão. Aí nos resta, além de saber, a gente colocar em prática no dia a dia. Porque esse que é o mais importante ainda. Quantos não são que nem detêm da sapiência, né, que nós temos da nossa doutrina e que fazem muito mais do que nós. Que a gente fica até com vergonha no dia a dia de pessoas simples, humildes, e que levam o evangelho de Jesus a termo, e que nós, muitas das vezes, a gente pode tropeçar, né, em algumas situações. Então, vamos nos lembrar desse detalhe. E a gente trouxe um exemplo sobre a psicometria, para não deixar a fazer apenas esse en passant. A gente trouxe André Luiz, lá nos domínios da mediunidade, no capítulo 26, André Luiz narra este fato para a gente. Em visita a um museu, André Luiz e Laro observam que quase todas as preciosidades expostas estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, que pareciam pontos luminosos, traduzindo as lembranças fortemente impregnadas dos que os haviam possuído. E basta André tocar em um relógio para que se lhe descortinasse a visão mental, uma reunião familiar em que um casal se entretinha a conversar com 4 jovens. O objeto conservava as formas, pensamentos do casal que o adquirira e que, de quando em quando, visitava o museu para a simples alegria de recordar, alimentando, portanto, ainda mais o objeto com as suas vibrações. Nas palavras de Aulus, que é um instrutor, né, de André Luiz, nos domínios da mediunidade, nosso pensamento espalha as nossas próprias emanações em toda parte e que se projeta. Dessa forma, deixamos vestígios espirituais por onde passamos e tais vestígios podem ser percebidos por espíritos de acordo com as suas possibilidades evolutivas. Em se falando dos encarnados, por médium que detém a faculdade dessa leitura. Cada objeto pode, pois, ser um mediador para se entrar em relação com as pessoas que por ele se interessaram e até os registros de fatos da natureza. Então, de tudo se impregna a matéria inanimada, de tudo. Nesse penúltimo parágrafo, a gente também observou, olha que situação interessante, os espíritos precisam de ter algumas percepções a mais, possibilidades evolutivas, para que possam sentir na psicometria. Já para os encarnados, não, é uma faculdade. Então, é algo que o espírito reencarnante recebe para ter durante a sua jornada reencarnatória, né, durante todo o seu estágio aqui, essa faculdade nas quais ele vai poder ter o poder de encostar no objeto e ler toda a história contida ali nele. Como todas as outras faculdades mediúnicas, né? A gente tem como algumas coisas, como o nosso próprio corpo físico, as faculdades são emprestadas para que a gente possa fazer o melhor uso possível para que a gente possa nos auto-melhorar. Longe de ser um prêmio, um mérito, né? Antes de tudo, essas faculdades, uma responsabilidade. Não nos esqueçamos disso, dessa situação. O Soares, está dando para me ouvir aí? Melhorou? Está tudo ok? Tá sim. Tá, né? Tá ótimo. Beleza, vamos lá. Questão 145, gente. Que dizermos da cartomancia em face do espiritismo? Essa aí é interessante da gente conversar, até porque quem é leigo, as pessoas leigas acham que é uma coisa só, né? Que se lê cartas, se lê mãos, e que isso tudo faz parte da doutrina espírita e que sempre estão interligados, né? E muitos acham isso, os que não fizeram ainda um estudo, né, detalhado acerca do que significa a doutrina espírita.
E o que a gente pode dizer? Né? Como funciona isso? O que Emmanuel poderia nos dizer acerca dessa questão tão importante e interessante? Né? A cartomancia ela pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores de seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar ao seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera dos que devassam o mundo oculto. Então, a gente já havia comentado aqui anteriormente que antes de sermos espíritas, se nós formos cristãos, já está de bom tamanho. Que a gente, em fazendo, em realizando aquilo que Jesus nos deixou de exemplo, já está ótimo, gente. Se a gente conseguisse fazer aqui, a gente poderia até deixar o estudo dessa doutrina maravilhosa para depois, né? Porque a gente vai estar praticando, olha que beleza. Só que não, né? É bom a gente estudar e a gente ter ciência das coisas para que a gente possa não nos incutir em mais erros. Como essa situação da cartomancia. Nunca reprovando quem segue por esse caminho, a gente respeita tudo e todos, né? Porém, a cartomancia é um fenômeno psíquico. Pessoas têm, sim, alguma faculdade de realizar tais situações. Porém, a gente deve lembrar que Jesus prescreveu o dai de graça a quem de graça, o que de graça recebestes. Então, a gente deve fazer por amor ao nosso próximo, os auxílios, né? E nunca querer cobrar, e nunca querer usar desses fenômenos algo para querer extrair dividendos, né, materiais. Porque senão depois o preço que é cobrado por uma situação dessa é bem alto. E esse preço é cobrado por nós mesmos, né, pela nossa consciência, por a gente ver que a gente tinha, como a gente disse na questão anterior, uma missão sublime, muitas das vezes, em tendo alguma mediunidade. Então, a gente vem com essa faculdade maravilhosa para que a gente possa auxiliar o próximo, para que a gente possa nos equilibrar para ter esse auxílio, e que a gente se perde, muitas das vezes, tendo algo em termos de coisas materiais, de que envolvam dinheiro, né? Então, que a gente possa nos ater bastante nesses questionamentos e nos lembrar sempre que a gente pode nos questionar em quaisquer situações de dúvidas, quanto à doutrina, quanto à nossa postura no nosso dia a dia. Se a gente questionar o que Jesus faria neste momento, a gente vai ter uma resposta do nosso íntimo que a gente vai saber trilhar. Sem dúvidas alguma, né? 147. Essa é interessante demais. A morte, gente, proporciona mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Essa aí, eu acho que todo mundo pensou. Quando a gente está começando a estudar na doutrina, que até vira o esclarecimento, a gente realmente pensa, não, lá no plano espiritual é outra coisa, estou a fim de desencarnar, porque eu fico livre dos problemas que tem na Terra, e que lá é outra coisa, né? Então, outra situação, se comentam em velórios, era uma pessoa boa e tal, muitos se puxam pelos elogios, e isso aí é até bom fazer, né? Porque nunca é bom a gente ter conversas que não sejam salutares, principalmente em momentos iguais aos de velório, né? Mas essa mudança, gente, a gente tem essa modificação inesperada e rápida, como a gente imagina quando a gente vem a desencarnar? O que nos diz o benfeitor acerca dessa situação? O que a gente pode conversar acerca disso? A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, como se alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então, gente, vejam bem como funciona. É igual a gente ir fazer uma viagem para a Europa, para o Japão.
aí a gente vai ficar longe daqueles que são nossos, né, por um período. O desencarnar é apenas isso. A gente não muda nada. Nosso padrão mental de pensamentos não se altera. Não tem uma mudança radical, uma mudança miraculosa, como disse o nosso instrutor Emmanuel, né? Então, as enfermidades se curam a gente tendo resignação, a gente não nos revoltando quando vem a doença física, a gente procurando nos reequilibrar quando a gente tem ataques de raiva, cólera, de vaidade, de inveja, de egoísmo, de orgulho, né? Todos esses vícios que a gente tem ainda incrustados muitas das vezes em nós. Então, a gente tem de procurar a mudança no dia a dia, aqui na Terra, que é a oportunidade que a gente tem, que uma vez no plano espiritual, as situações não vão se mudar, não vão se alterar, né? A gente continua, fica lá, principalmente se diz, né, de nós espíritas, que temos esse poder de saber das coisas, de como funcionam, só que muitas das vezes a gente sabe e a gente não age conforme o que a gente aprendeu. Então, é um aviso constante, né, em nossas vidas para que a gente possa dar cabo e conta de fazermos o melhor possível para que, quando a gente desencarnar, a gente não venha a ficar decepcionado com a nossa própria atuação aqui na Terra, né? Que a gente possa pensar nisso aí, na seriedade que significa a gente ter uma jornada na Terra e que está cada vez mais difícil a gente ter a oportunidade, que a gente possa aproveitar cada minuto. Por isso a questão lá atrás da eutanásia, que cada minuto mesmo devemos, né, aproveitar e devemos tirar, né, o que vai ser útil aí para o nosso futuro. Até a continuação, eu até entrei um pouquinho nela, nessa questão 150, que questiona se é possível que os espíritas venham a sofrer perturbações depois da morte. Porque tem gente que acha que é espírita, né, com o passaporte carimbado para nosso lar, né? Se imagina isso. Agora eu tive acesso, é ótimo, então já estou com o lugar garantido. Será? Será que vamos ter perturbações? Ou será que eu sei que existe meu anjo de guarda, ele vai me ajudar no momento e tal? Como será, né, que funciona essa situação? Vocês lembram que a gente até comentou na questão dos cristãos que os que são e que não são espíritas, mas entendam a humildade, né, a simplicidade nas ações, eles estão na frente de nós, e isso é uma grande verdade, gente. A gente vai ver Emmanuel nos trazer a seguir acerca de tal assunto. Olha lá, diz Emmanuel que a morte não apresenta perturbações, a consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na Terra tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas mais variadas formas e dentro de quaisquer crenças. Ou seja, não é para os espíritas, são para todos os recados. Não adianta nós nos acharmos melhores por sermos espíritas e termos acesso às informações. Dentro da própria doutrina é dito que nós seremos, daqui a pouco, uma ciência universal das quais todos terão acesso. E as pessoas vão ter um entendimento do que a doutrina explica como se fosse um beabá para eles, né? Então, nós somos os que estão tendo os primeiros acessos a essas verdades. Mas isso não significa, de forma nenhuma, igual a gente já falou, esse passaporte carimbado. A gente tem de ser bom, a gente tem de fazer o bem. Não há outra forma. E quem começa a fazer sabe do que quão bem faz para nós próprios quando a gente semeia o bem ao próximo. Aquele bem desinteressado, aquele bem que dá prazer em servir, nos quais a gente chega cansado após esse trabalho aos nossos lares, e aquele cansaço gostoso, né, do que valeu a pena a gente ter feito. Essa sensação, gente, é a melhor que existe, pelo menos para mim, quando a gente faz alguma tarefa, quando a gente faz alguma palestra também serve, porque quando a gente vem falar aqui, ou nas casas espíritas, quando a gente voltar, né, a gente está falando primeiramente para nós mesmos. Quem faz palestra aí sabe disso. A gente prepara uma palestra dentro daquilo que a gente precisava de ouvir, que a gente precisava de estudar mais para a gente tentar colocar em prática.
que nós somos devedores. Então, olhem que questão de responsabilidade, né? E que a gente deve nos ater e realmente ver, igual no final Emmanuel nos diz aí, ó, no finalzinho dessa resposta. Muito se pedirá de quem muito recebeu. Então, é igual na questão da mediunidade. É mais responsabilidade, então, apenas, porque a gente age com conhecimento de causa. E esse agir com conhecimento de causa, logicamente, vai trazer consequências piores do que aqueles que agem por ignorância. Então, que a gente possa saber disso, porque era para nós sermos os exemplos desses ainda ignorantes. E, ao invés disso, a gente cai em erros, nos deixa autodeturparmos, né? E aí a gente depois vai ter consequências. Então, muito importante a gente ter o lembrete acerca disso. Ah, essa aí também é interessante. Ainda bem que a gente chegou nela, gente, antes da gente terminar o nosso estudo. Questão 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? O que a doutrina nos diz a respeito disso, né? Porque tem bem aumentado os casos de cremação, né, aos cadáveres. A gente tem em Belo Horizonte, aqui, inclusive perto aqui da minha casa, no Parque Renascer, que é um exemplo, tem outros locais, e que muitos têm optado por essa situação. O que a doutrina nos diz? O que acontece com o espírito, né, que é o principal da gente pensar? Será que tem algum efeito para o espírito recém-desencarnado, a questão de ver os seus despojos ali estarem sendo queimados? Né? O que nos diz a doutrina? Emmanuel nos diz, na cremação faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então, gente, a gente já falou antes aqui que a doutrina espírita não proíbe nada, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas no caso da cremação, caso se decida fazer, é recomendado que se aguarde pelo menos 72 horas. Pelo menos 72 horas, para que se dê conta de fazer pelo menos a maior parte dos laços, para que não haja um mal-estar, vamos dizer assim. Porque no caso do espírito ter desencarnado de causas naturais, vamos dizer assim, né, sem ser pela sua vontade, ele não vai sentir se queimando, mas sente um incômodo, sim. Tem alguma sensação que pode incomodar. Então, a gente deve ter essa espera, como Emmanuel também está nos lembrando, né, na questão de procrastinar, que é adiar por mais algumas horas esse ato da destruição. Porque nós somos ainda muito arraigados à matéria, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente desencarna, a gente não quer desencarnar, a gente quer continuar na vida. A gente depois, quando a gente se acostuma na parte espiritual, que a gente tem mais ampliado os nossos horizontes. Só que no primeiro momento a gente quer nos agarrar ao corpo da forma que for possível. Então é necessário ter muito carinho, entendimento nessa situação, para que os nossos amigos não possam sentir esse desconforto, né, de ver ele sentindo algo ali que é estranho a ele, que vai ser já ter as suas vísceras aí queimadas. Ok? Um 96. Como encaram os guias espirituais as nossas queixas? Como será, né, que os amigos espirituais veem os nossos queixumes? Ora, mas será que alguém se queixa aqui? Será, gente? Porque geralmente dizem-se, né, que os espíritas não podem se queixar, que a gente sabe de tudo, então a gente não vai fazer isso. Será? Para ter essa pergunta, para que Emmanuel tem a necessidade de responder, a gente já imagina, né? Qual é que tem sim, né? Que a gente não passa a ser diferente, né? A gente, com as tribulações, a gente faz sim queixumes, a gente nos sente desconfortáveis com as situações que a vida
se impõe, né, a nós, a gente acha que o fardo está muito pesado. Então, sempre a gente tem algumas das situações nas quais a gente vai sim ter o queixume. E Emmanuel nos diz o quê? Muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Então, tem queixas, sim, né, que tem realmente levado a cabo. Porém, a maioria, ou seja, quase todas, a grossa maioria, não passa de lamentação estéril. Aqui o homem se acostumou como a um vício qualquer, porque se tende nas mãos o remédio eficaz com o Evangelho de Jesus e com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, a repetição de certas queixas traduz, está até grifado, ó, má vontade na aplicação legítima do conhecimento espiritista a vós mesmos. Ou seja, a gente passa por tribulações, muitas das quais nós mesmos pedimos na parte espiritual antes de reencarnarmos, uma expiação, uma prova nas quais a gente vai ter dificuldade, vai ter de lidar durante algum período, pode ser que durante a encarnação toda, né? E a gente fica com queixumes repetidos, a gente está sempre reclamando da mesma coisa, das mesmas situações, a gente se julga desafortunado em relação ao nosso vizinho, ao nosso amigo, porque ele tem determinadas coisas, quase sempre materiais, e nós não as temos. Então, aí a resposta de Emmanuel com o grifo, né? Que na maioria das vezes é má vontade de nossa parte na aplicação do conhecimento de algo que nós estamos aqui fazendo, aqui estudando, aqui tendo a oportunidade de nos auto-melhorarmos, né? Acerca do que é tão maravilhosa a nossa doutrina espírita. A gente até conhece a resposta, a gente até colocou aqui a menininha escondida com vergonha, né? Nossa, que vergonha, como é que eu me deixei levar? Então é para a gente pensar por esse lado, quando nós nos pegarmos, né, em queixumes ali que não vão ter frutificações futuras, que não vão nos levar a nada, e nos quais a gente precisa de ter uma postura de fazer algo em movimento contrário para que a gente mude a situação. Porque o queixar só não vai resolver, não. É necessária ação. E a ação, sempre, se for para o bem, vai gerar desdobramentos também bons. Isso não tem erro, gente. Não há como a gente fugir de tudo que a gente faz à volta, que é um espelho à nossa vida. Então, que a gente possa nos pautar pelas coisas boas, né? Pegar o exemplo da criancinha aí dentro da sua pureza, né? Que a gente possa ser assim também. É isso? Gente, a gente teria mais algumas questões, algumas situações, mas a gente deixa para uma próxima vez, a gente combina, e o nosso horário se findou, né? E a gente agradece demais a oportunidade de, nesse espaço aqui, a gente ter conversado um pouquinho das coisas da doutrina maravilhosa que a gente tem, né? De Emmanuel, desses benfeitores que a gente tem o privilégio de termos ao nosso lado, e que a gente possa saber dar esse devido valor, que a gente possa aproveitar essas boas energias que a virada do ano sempre proporciona, as pessoas passam a ter esperança, né? Que o ano que vem vai ser melhor e que realmente tomara que seja, e que a gente possa passar dessa situação de estarmos virtualmente, que com a vacinação a gente podendo nos cumprimentar, a gente possa presencialmente também estarmos falando, conversando ao vivo, darmos o abraço aí em cada um. E a gente agradece muito a oportunidade e devolve a palavra para o nosso irmão Soares aí. Muito obrigado, viu, Soares? Agradecido, viu, Rodrigo? Nós ficamos muito gratos. Pela sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco, de fazer parte, né, desse estudo, né, dessa união aqui na Casa de Miramês, né, com os nossos irmãos, né, de você trazer aí, né, as suas reflexões, esse ensinamento aí, falar um pouco aí da profundidade aí de Emmanuel, né, que é muito bom. E aproveitando essa última frase, né, esse último estudo que você fez aí, que 2021 nós vamos realmente sem queixumes, viu, Rodrigo? Nós vamos entrar sem queixume, e novas ações, e todo mundo para cima, né, com muita alegria, com muita esperança, com muita fé, e renovando sempre as nossas ações, né? 2021 vai ser assim para nós.
Isso aí, se Deus quiser e Ele há de querer, vamos melhorar nossas ações. Com certeza. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu mesmo, viu? Estamos à disposição. Beleza. Pessoal, agora nós vamos chamar, então, o Wagner, né, ele vai fazer, né, um comentáriozinho com vocês e logo em seguida vai fazer a prece final em favor de todos nós, né? E já também aproveitando aqui, já agradecendo a todos vocês por estar conosco, né, nesse último estudo desse ano. Ano que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais. E Deus abençoe a cada lar, a cada coração que está aqui presente. Vamos lá, Wagner. Ok, então, nós vamos encerrar com uma prece cantada de agradecimento. E antes nós queremos agradecer a todos que contribuíram diretamente ou indiretamente para que nós pudéssemos continuar fornecendo as nossas cestas básicas às famílias atendidas. Então, em nome das famílias, eu quero deixar aqui esse agradecimento. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Boa noite a todos, um feliz ano novo. Boa noite a todos, feliz ano novo, pessoal. 2021 muito bom para todos aí. Paz, equilíbrio e harmonia. Que assim seja. Até Boa semana noite, que vem. obrigada. Até. Valeu, Rodrigão. Obrigado, viu? Um abraço, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Boa Um noite abraço. a todos. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo, gente. Com Que Deus. Jesus continue sendo nosso farol, né, Antônio? Com certeza. Um abraço, pessoal. A todos. Boa noite. Bate forte.